Eu costumo dizer que as realizações no Mediare são sempre feitas por muitas mãos, por muitos braços. Então, os braços dessa vez, do nosso evento de hoje, são principalmente dessas três curadoras, dessas três mediadoras, a Genilza, a Tatiana e a Alessandra. Eu quero fazer uma breve apresentação das nossas palestrantes e um highlight do tema que cada uma vai abordar. A nossa dinâmica, elas vão fazer uma apresentação, cada uma delas por um período, depois vai haver uma conversa entre as três, mobilizada por algumas perguntas que eu vou oferecer, e na sequência a gente dá andamento com as perguntas que vocês forem oferecendo pelo chat, tanto do YouTube quanto do Zoom. Então, Fernanda Guerra, advogada, especialista em contratos conscientes, Trauma Informed Law e linguagem simples. Ela vai principalmente contar para nós o que é o direito informado pelo trauma, o Trauma Informed Law. A Mayara Carvalho, doutora em Direito pela UFMG, pós-graduada em Direito pela UERJ, professora da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela também é professora do mestrado e doutorado da UNESA, cofundadora do Instituto Pazes, e vai fazer articulação com as falas das duas amigas que são apresentadoras e botar um highlight no conflito informado pelo trauma. A gente recebe a Ana Charnizon, pedagoga, mestre em Educação e Linguagem, consultora em Estratégia e Cultura Regenerativa. Tema: o trauma nas organizações, uma reflexão sobre como o trauma se manifesta em estruturas institucionais e culturais e os caminhos para práticas organizacionais restaurativas. Sejam, por favor, muito bem-vindas. O microfone é de vocês. Boa noite. Agradecer a presença de todos, agradecer a equipe aí sustentadora desse programa do Mediária, a Tânia, e também a Maiara e a Ana. Bom, vai me caber aqui uma fala introdutória para trazer um lugar de apoio para todo mundo sobre, né, o que o trauma tem a ver com a temática de tomada de decisão, que eu acho que é algo que une todo esse público que está aqui. Eu vou compartilhar minha tela agora com um slide que eu acho que vai ajudar a gente a apoiar essa conversa. Deixa eu ver se vocês veem minha tela. Está todo mundo vendo a tela? Ótimo. Então, Sim, vamos. Fernando, obrigada. Sim. Então, assim, o que é importante a gente ter em mente, né, que a experiência traumática sobre o trauma, né, o trauma, ele perpassa a nossa experiência como ser humano. Então, alguns estudos apontam que pelo menos 77% da população vai passar por uma experiência traumática. Eu ouso dizer que esse número é subestimado e eu acho que essa vivência, sinto que essa vivência, ela perpassa a humanidade de uma forma geral. Mas estou aqui apoiando o que alguns estudos sobre trauma traduzem. Dito isso, é importante a gente compreender o que é trauma, né? Então, o trauma, ele é uma lesão psicológica que a gente sofre quando é confrontada com algum estímulo traumático, dramaticamente ameaçador, né? O trauma, ele não necessariamente é um evento traumático, né? Eu percebo que nós, né, e eu me incluo nisso, a gente associa muito trauma como um evento traumático. Então, a gente precisa separar essas duas coisas. Um evento traumático pode ser uma doença, um acidente, alguma situação específica, e isso de forma nenhuma. Tem alguém de microfone aberto aí. Ah, enfim, então, o trauma, ele não necessariamente é esse evento traumático, mas o trauma é justamente como a gente vivencia determinadas experiências que a gente passa na vida.
Então, algo que para mim pode ser traumático, para a Tânia pode não ser, para a Daniela Griner pode não ser, e assim vai. Então, é a nossa percepção sobre determinado evento. Por isso que aí eu me conecto com o primeiro slide, ouso dizer que muito mais do que 77% da população passa pela experiência do trauma, né? E o que é, e aí, o importante é dizer que o trauma, ele atua num aspecto emocional e cognitivo do comportamento das pessoas. Então, quando a gente está falando de tomadas de decisão, quando a gente está falando de situações que necessitam da gente um lugar de consciência, o trauma impossibilita que a gente esteja nesse lugar. Dessa tomada de decisão nesse lugar de um comportamento alinhado com aquilo que a gente espera de um processo de judicial, estar no escritório contando sobre alguma demanda jurídica, passar por uma oitiva de testemunha. Então, por quê? Por que que o trauma faz isso com a gente? Porque ele tem um funcionamento neurobiológico que ele traz para a gente um outro comportamento, né? E aí, por isso, a essencialidade da gente pensar numa atuação informada sobre trauma. O trauma impacta diretamente, né, em toda a tomada de decisão que a gente tem. E aí, rapidamente, para vocês entenderem essa neurobiologia, né? Não é algo que eu estou dizendo pela percepção que eu tenho da vida ou por mim mesmo, pelas minhas experiências traumáticas, né? Quando a gente está vivendo uma experiência traumática, ela ativa no nosso cérebro as chamadas amígdalas. E elas, superativadas, desencadeiam um efeito em cascata no nosso cérebro. Esse efeito em cascata no nosso cérebro faz com que afete partes justamente da memória. E ela impede que a gente consiga ter um desencadeamento, né, racional de determinado fato. Então, a gente acaba retendo determinados detalhes do que aconteceu e faz um olhar seletivo para aquilo, né? Então, o lóbulo frontal ele fica impedido de atuar. É como se a gente abrisse gavetas de forma desordenadas e não conseguisse processar isso aqui pela parte frontal do cérebro, que é a parte conectada com o racional. Então, o trauma leva o cérebro a focar no lugar da sobrevivência e relegar esses detalhes periféricos, né? A atenção e esse processamento cognitivo natural que nós temos sem estarmos engatilhados por uma questão traumática. E aí, por que que é importante criar uma prática? E aqui eu estou trazendo uma prática jurídica, né? Porque sou advogada, mas entendo que qualquer pessoa que trabalhe com gente precisa minimamente ter um letramento sobre trauma, porque ele vai enfrentar isso de alguma forma, né? Porque gente está perpassada pelo trauma. Então, a grande maioria que vai procurar algum profissional para tomar decisão apoiada de qualquer natureza, essas pessoas vão estar, de alguma forma, não só engatilhadas pelo trauma que as levaram a procurar esse profissional, mas por outras situações na vida que podem estar tangenciando a vida daquele ser humano, não necessariamente aquela situação que está ali na tua frente para manejar, mas ele pode estar engatilhado por algum outro tipo de trauma, né? Então, quando a gente exclui é, essa situação que é tão comum e rotineira da natureza humana, a gente deixa de ter o foco do nosso trabalho voltado para as pessoas. Então, a prática jurídica informada sobre o trauma, ela é uma prática que ela está consciente de que o trauma é um fato da vida, ela está consciente que o trauma impacta o cérebro e o corpo das pessoas, ela implementa estratégias para evitar a retraumatização das pessoas, ela cria uma prática totalmente centrada naquele ser humano individualmente, né? Não é uma prática que exijam que profissionais do direito ou de outras áreas sejam especialistas em saúde ou se tornem psicólogos ou terapeutas, né? Uma prática informada sobre o trauma, ela não é terapêutica, é uma prática estrutural. Ela não cura o trauma, não tem esse objetivo, mas ela evita que o direito ou mecanismos legais ou a praticidade de determinada tomada de decisão que a gente precisa estar ali manejando numa mediação, numa arbitragem, se tornem mais um agente traumático.
né? E ela também não é sobre ser gentil, ser fofo, né? Mas é sobre uma reconfiguração desse desenho procedimental que a gente tem na hora de estar lidando com essas questões, né? Reconhecendo que esse sofrimento ele altera diretamente a forma com que alguém percebe, fala e confia, né? Então, profissionais que lidam com o manejo de tomada de decisão, a gente está lidando diretamente com confiança, né? Com essa conexão. E o trauma, ele atinge diretamente essa percepção de confiança. Então, uma atuação informada pelo trauma, ela não cura ou julga a dor, mas ela se responsabiliza pelo modo como a acolhe. Bom, esse era o meu a parte que me cabia nesse momento inicial para alinhar a gente do que a gente vai tratar. Então, enfim, percebo que realmente uma prática informada pelo trauma é uma forma de remover barreiras de acesso à justiça, né, com um respeito profundo à dignidade humana, que eu acho que é isso que a gente, como profissional da área do sistema de justiça, percorre. Deixa eu agora aqui interromper. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Fernanda. Maiara, entendi que você dá sequência, é isso? Oi, boa noite, que prazer estar aqui. Eu agradeço especialmente pelo convite, mas também pela oportunidade de diálogo e por estar junto a pessoas que eu admiro muito. Então, é um prazer. E aí, dando continuidade ao que a Fernanda trouxe, a minha ideia agora posto então, né, trazido pela Fernanda, esse alinhamento até aqui de trauma, do impacto, da sobrecarga e dessa abordagem jurídica, eu queria comentar sobre o que muda quando a gente olha o conflito informado por trauma. E, inclusive, o que distingue um conflito para que ele seja ou não seja informado por trauma. Eu sei que eu estou falando aqui com pessoas que dominam muito sobre conflito, que sabem, têm uma compreensão aprofundada sobre conflito, então eu não vou falar sobre a diferença entre conflito e violência, sobre aspectos construtivos do conflito, todo esse aspecto introdutório que não faria nenhum sentido para esse público que está aqui. Então eu vou me limitar a dizer qual é o conceito de conflito do qual eu estou partindo, para a gente poder começar a conversar. Em regra, eu geralmente usava, e eu falo eu, mas no Instituto Paz, de maneira geral, a gente tinha muito como referência o conceito de conflito do professor Raul Calvo Soler, que fala de conflito como uma incompatibilidade, seja ela real ou percebida, de objetivos numa relação social de interdependência. Então, uma abordagem de conflito muito demarcada a partir da relação, da interação social. Então, a gente sai daquele lugar simplesmente de conflito a partir do intraindividual. A gente sai também daquele lugar de olhar conflito especificamente apenas por estruturas sociais, por relações de desigualdades que possam existir. E a gente olha além, vendo a partir dessa relação. Então, pontuado isso, de 2024 para cá, a gente tem percebido no Instituto Pazes, e eu falo a gente porque aí sim é um coletivo mesmo, que essa ideia de conflito, embora ela seja muito boa para a gente, ela ainda não é informada por trauma. E aí a gente fez uma leve adaptação, assim, são algumas sugestões que a gente traz para esse conceito de conflito, então eu vou demarcar ele para o início da nossa conversa apenas, que a gente fala do conflito como algo que advém de um encontro de perspectivas com dimensões internas e externas ao sujeito, e que representam uma ideia real ou percebida de risco. E essa ideia real ou percebida de risco vem muito relacionada ao que a Fernanda nomeou mais cedo quando falou da amígdala cerebral. Então, só para contextualizar a ideia de trauma já na percepção inicial e já na dimensão inicial do próprio conceito de conflito. Mas mesmo que eu tenha uma noção de conflito, que é por si só um conceito de conflito que já está relacionado a trauma, ainda assim, eu preciso entender do que eu falo quando eu falo um conflito informado por trauma. E eu queria demarcar que quando a gente traz conflito informado por trauma, eu estou falando, na verdade, de um conceito que se refere à maneira pela qual experiências que eu vou chamar aqui de traumatogênicas, né, que chegaram no sujeito com essa sobrecarga,
e que foram passadas, mas que para esse sujeito é como se não tivesse passado, então esse passado segue sendo carregado por esse sujeito, elas acabam muitas vezes moldando, ou pelo menos influenciando, conflitos internos e interpessoais de um indivíduo. E isso acontece porque uma das coisas que são muito profundas do trauma é justamente como eles costumam impactar a nossa autopercepção, a nossa imagem de si, a nossa imagem de relações, mas muitas vezes, inclusive, da nossa compreensão de mundo, de todo, de sociedade. E justamente por isso, é importante entender, e aqui eu estou usando como referência a Judith Herman, para dizer que o conflito informado por trauma, ele parte essencialmente de uma... É como se o conflito que tivesse uma dimensão externa, ele parte antes de um conflito interno ao sujeito. Uma luta interna e relacional que vai emergindo quando o trauma impede o indivíduo de integrar duas necessidades fundamentais de forma saudável: a necessidade de conexão e a necessidade de autopreservação. Então, isso surge, a gente vai estar nessa dimensão aqui, justamente quando parece que, para eu garantir conexão, eu precisaria agir e ir por um lugar, mas parece que, ao me conectar, eu não me autopreservo, mas eu preciso dos dois, e aí eu não sei para onde ir. E essa dimensão aqui é que vai ter é o que vai ter a complexidade de um conflito quando ele está sendo informado por trauma para o sujeito. É muito importante dizer que o trauma, ele não vem, a gente geralmente acredita que ele vem como uma memória, Pode mas ser um na pouco mais verdade ele moreninho. tem um áudio aberto. Não, mais morena, falei. Enfim, quando a gente fala de um conflito informado por trauma, é importante que a gente tenha a ideia de que o trauma ele não vem como uma memória necessariamente. Quando eu tenho um conflito informado por trauma, não quer dizer que quando eu vejo uma coisa, eu lembro, eu associo, eu tenho dimensão, eu tenho racionalização sobre isso. Eu posso não ter, porque na verdade o trauma não vem necessariamente como uma memória, ele vem muito mais como uma reação, como uma fixação de uma resposta específica, como prioritária frente a determinadas circunstâncias. Justamente dentro dessa dimensão entre conexão, desse conflito interno entre conexão e autoproteção. E aí é importante de mencionar que eu posso ter conflitos informados ou não informados por trauma. Então, eu estou trazendo de proposta inicial uma primeira reflexão, que é um próprio conceito de conflito, que ao se conceituar, já categorize, já traga a informação de trauma. Mas, para além disso, é importante que a gente entenda que nem todo conflito é informado por trauma. Eu posso ter razões, enfim, compatibilidades no meu cotidiano que colocam experiências anteriores que vieram com sobrecarga. Então, como é que eu sei se eu estou diante, se, por exemplo, eu tenho um cliente diante de mim, ou a minha própria situação pessoal, ou a relação que eu estou diante, se está ou não informada por trauma ali? A gente tem, em regra, quatro grandes direcionadores. O primeiro deles é a origem e a causa. O segundo é a intensidade da resposta emocional. O terceiro é a ativação de mecanismos de defesa no sujeito. E o quarto é a gestão e abordagem intencional, que eu vou ter aqui enquanto, agora sim, enquanto facilitador, mediador, enquanto a pessoa que está trabalhando esse conflito. Então, dentro dessa dimensão, quando a gente fala da origem da causa, se eu falo de um conflito que é informado por trauma, é importante que eu diga que esse conflito do presente ativa memória, experiência, informações, padrões de resposta que foram desenvolvidos a partir de circunstâncias anteriores. E eles normalmente não estão conectados necessariamente àquele evento em si. Quando eu falo de um conflito que não está informado por trauma, a origem dele, em regra, está ligada a um desentendimento do presente, especialmente pontuado ali. Uma divergência que vai surgindo cotidianamente naquela circunstância. E vai estar profundamente contextualizado e coerente com o próprio contexto que está surgindo. Em relação à intensidade da resposta emocional, uma coisa que no Instituto Paz a gente fala muito para poder identificar quando um conflito é ou não informado por trauma, essa aqui é a parte que salta mais aos olhos. É justamente porque quando o conflito é informado pelo trauma, em regra, a gente vai ter uma reação emocional de um nível de intensidade que não é proporcional à expectativa para aquela circunstância. A gente vai ter uma desproporção entre o estímulo e a reação. A gente vai ter alguma emoção relacionada como medo, como raiva, como tristeza, insegurança, algum nível de frustração, que vai vir com uma resposta de uma intensidade que vai surpreender, que parece completamente descontextualizada, fora de sentido.
Quando eu falo de um conflito que não está sendo informado por trauma, em regra, a reação emocional é muito mais proporcional ao conflito em si, àquilo que está acontecendo diante da gente. Não tem nenhuma reativação de uma experiência, né, que mostre esse descompasso. Então, essa é a parte que, para quem está de observador externo, ou mesmo para quem está diante do conflito, como é que eu tenho assim, como é que eu primeiro venho aquela nuance de, opa, possivelmente eu estou informada por trauma aqui. Além de alguns temas específicos, que eu já parto de um cuidado inicial, mas também quando é um tema aleatório, por exemplo, eu venho a partir dessa resposta emocional. Essa intensidade que denota para mim que possivelmente estou diante de uma circunstância relacionada a trauma. Em relação aos mecanismos de defesa, geralmente, quando o conflito é informado por trauma, a gente vai ver, por exemplo, alguma resposta voltada ou à proteção, ou a algum nível de ataque, ou algum nível de alguma paralisia ali. Justamente porque o indivíduo está diante de uma revivência de algo passado, de uma dor que não passou para ele. Enquanto quando o conflito é não informado por trauma, a gente vai ter uma tendência de não ter nenhum gatilho necessariamente, sabe? Não ter um trejeito, uma fala, uma pontuação, um subtema. A gente vai estar muito concretamente fincado no presente. E por fim, para a gestão e abordagem intervencional, que aí eu vou pontuar, vou finalizar essa fala inicial aqui, quando a gente fala de um conflito informado por trauma, em regra, a gestão desse conflito vai requerer uma abordagem muito mais profunda, com muito mais conscienciosidade e sistematizada desse sujeito que está ali facilitando esse conflito. A intervenção vai precisar considerar a integração emocional do sujeito e algum nível, e aí não é, e aí vou reforçar o que a Fernanda falou anteriormente, não é uma terapia ou terapeutização, mas é importante que eu tenha informação de trauma na minha atuação aqui. Tanto para não produzir para não gerar mais dor e dano naquela circunstância, como também para poder levar, para poder perceber o nível de profundidade dos temas que estão sendo trazidos ali, muito mais do que ficar numa superfície. Quando eu falo de um conflito que não está informado por trauma, na verdade, a gestão dele pode ter abordagens mais tradicionais, sem necessariamente demandar um trabalho de ressignificação de experiência, de algum olhar mais cuidadoso para a crença, para alguma autocompreensão, algo que está sendo ativado dali. Então, essas são algumas compreensões, em regra, que a gente vai ter para a atuação do mediador, facilitador, e justamente evitando tanto uma atuação que não produza novos danos, que essa é uma conscienciosidade muito importante da gente, mas também uma ideia de entender, antes de tudo, e é aqui que eu vou encerrar, um foco atencional da nossa atuação, de se perguntar a que isso serve. Sabe essa resposta que parece desproporcional? Se ela soa desproporcional, ela é desproporcional para mim. Ela é incoerente para mim. Sou eu que não estou conseguindo entender o cenário no qual ela tem coerência. Então, se ela fosse coerente, a que ela serviria? E aí tem toda uma atuação atencional voltada a isso. E aqui eu finalizo a minha fala inicial e com muita curiosidade para as perguntas e interações que a gente vai trazer daqui em diante. Obrigada. Meu áudio estava desativado. Eu também agradeço, Mayara, e quero lembrar as pessoas, ou talvez informar pela primeira vez a quem chegou depois de nós oferecermos uma introdução, que as perguntas, por favor, sejam encaminhadas pelo chat do Zoom, para quem está na sala Zoom, e pelo chat do YouTube, para quem está na sala do YouTube. E Tatiana, Genilza e Alessandra vão estar compilando essas perguntas para trazer para as nossas palestrantes de hoje. Obrigada, Mayara. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Gente, estou muito, muito feliz de estar aqui para escutar, para aprender. E acho que esses encontros, o encontro é muito valioso, né? Os encontros. Eu quero começar trazendo alguns dados. Segundo a OMS, a gente tem 1 em cada 8 pessoas no mundo vivem com um transtorno mental em 2019, lá em 2019, né? São quadros que comprometem o trabalho, as relações, né, a rotina. Outras pesquisas estão apontando que no Brasil, o Brasil é o país
com pessoas mais ansiosas e mais deprimidas, né? E a depressão e a ansiedade, elas retiram 12 bilhões de dias por ano, né? Custa US$ 1 trilhão globalmente, ou seja, um péssimo negócio. Isso, a metade desse custo não tem a ver com internações e consultas, é com produtividade perdida, ou seja, antes de virar diagnóstico, é, o comportamento, acontece a perda de produtividade nas organizações, né? Então, a queda de desempenhos, conflitos, os erros, afastamentos curtos, é, presenteísmo, desmotivação. Então, por isso que a gente fala que a saúde mental não é só uma questão clínica, ela é organizacional, né? Quando a gente fala do trauma no trabalho, ele aparece em diversas formas, né? Em assédios e abusos de poder, insegurança psicológica, excesso de carga, escopo de trabalho, né? E tudo isso tem um ponto de encontro que são os relacionamentos, né? Que é o verdadeiro alicerce da saúde mental. Os traumas relacionais, que é onde eu quero focar aqui minha fala, são feridas emocionais, né, que vão surgir nesses vínculos que têm uma importância, são vínculos significativos, quando quem deveria oferecer um cuidado, uma proteção, segurança, causa medo, causa imprevisibilidade, causa negligência. Né? Então, esses traumas relacionais, eles não acontecem num evento único, mas de repetições em que se rompe o vínculo de segurança, de alto valor, né? E então o campo do trabalho, ele é assim, vou dizer assim, um potinho de doce de leite muito gostoso, mas também tem muitos riscos para o trabalho, né? Assim, são campos facilmente que podem reativar memórias antigas de ameaça, de injustiça, de vergonha, né? E essas reações vão aparecer com comportamentos de agressividade, de retração, de ironia, de congelamento, de rigidez, são respostas possíveis, né? Quando alguém entra num estado de sobrevivência, perde-se a flexibilidade, a capacidade de negociar, a capacidade de tomar decisão, porque é, a gente quer sobreviver, né? E para sobreviver, algumas respostas serão tidas como inadequadas nesse campo. Eu vou te sugerir lembrar de um chefe ou de uma liderança que você teve, que foi uma experiência ruim, foi uma experiência difícil, assim. E a pergunta é, o que que você sentia com essa pessoa? Então, só tenta lembrar um pouquinho, né? Possivelmente você teve todos nós já tivemos possivelmente essa experiência. E pode ser que nessa relação você sentiu medo, vergonha, humilhação, né? Então, tem líderes que absorvem todo o sofrimento do time, e tem os líderes também que criam uma muralha transponível em que o time fica muito desamparado, né? E acaba adoecendo todo mundo. E assim os conflitos eles vão se acumulando, sabe? No cotidiano. Então, falta transparência muitas vezes, os acordos não se sustentam, a comunicação fica confusa, o escopo de trabalho muda o tempo inteiro, a insegurança no emprego, pressão constante, sobrecarga, um cenário que a gente conhece, né? Eu imagino que quando eu vou relatando assim, talvez você vá se lembrando de algo que você já vivenciou. Quando isso acontece, quando essa regulação se perde, começa a aparecer os sinais, né? Então, nas equipes, a comunicação entre as pessoas vai ficando mais difícil. As áreas vão se comunicando menos. É o kit mínimo da comunicação. Ou quando, né? Só quando precisa mesmo. Os rituais de alinhamento vão desaparecendo. O silêncio invade as reuniões, tem muita concordância, mas no corredor, vixe Maria, é muito burburinho, né? E tudo isso vai virando urgência, né? A organização vai começando a operar num outro modo e as pessoas vão se sentindo muito sozinhas, né? Esses não são sinais operacionais, eles são sinais emocionais, né? E aí, por isso que eu digo que a liderança ela precisa ser alfabetizada em um novo idioma, que é, no trabalho, é, aprender essa língua dos comportamentos, né?
o líder precisa aprender a legendar esses sinais. Não é diagnosticar, mas é fazer algum tipo de leitura. Então, por exemplo, se existe um conflito, um problema, né, em que um funcionário, né, se comportou com uma certa agressividade ou ironia, pode ser que sem o letramento emocional ou sem o letramento informado sobre o trauma, a gente fala, ó, oh, lá, ó, cara grosso demais, faz drama, né, enfim. E com o letramento a gente pode pensar, de repente isso é um medo, isso pode ser uma humilhação anterior, né, um senso de injustiça. E quando eu tenho esse letramento, eu vou começar a perguntar, assim, o que é que está disparando essa ameaça? Quando que ele se sente assim? Aí o líder começa a se colocar na parada. O problema não é só do liderado, né? O problema, ele está ali como responsabilidade de manejo. Então, os líderes sem letramento emocional e informados sobre o trauma tratam a proteção como defeito. Com o letramento, entendem que o comportamento é uma pista, a comunicação é fruto, né? Então, o comportamento é pista, não é identidade, né? Eu capacito também, para além das empresas, gestores nas organizações sociais, isso também se aplica lá. Porque as organizações vão atender, né, beneficiários, as pessoas marcadas por pobreza, exclusão, né, muitas experiências traumáticas. Isso exige uma leitura mais cuidadosa. Então, às vezes, a equipe pode julgar assim, olha, a pessoa que está em situação de rua é impaciente. O impaciente sou eu, né? A pessoa que está em situação de rua, ela está sob uma condição traumática. É uma resposta, não é uma identidade, né? E da mesma forma, quando a gente não tem esse letramento, pode ser que as organizações criem, inclusive, indicadores equivocados. Por exemplo, de pensar que o indicador de sucesso mais importante de uma organização nesse tipo é tirar as pessoas da rua. Para alguns pode ser, mas existem tantas outras coisas que precisam acontecer, essas micro-vitórias antes da pessoa conseguir sair da rua, que aí talvez com essa leitura que falta, pode ser que eu vou fazer um indicador que vai me frustrar muito, né? Então, por isso que é importante conhecer o impacto das condições traumáticas, né? Isso muda muito a atuação, a inscrição de indicadores. É, Enfim, eu vou finalizar aqui minha fala, porque depois a gente vai ter mais um tempinho, que aí eu posso falar um pouquinho mais, mas eu tenho estudado muito como que a abordagem informada sobre o trauma é aplicada nas organizações, ah, e nesses programas que eu conduzo, principalmente em empresas, eu tenho utilizado de 4 dimensões, que é depois eu vou falar um pouquinho mais, que é a psicoeducação, uma educação terapêutica, a corregulação e as intervenções. Mas isso nós vamos deixar um pouquinho para as perguntas, aí eu posso explorar um pouquinho mais, né? Então, preferi privilegiar aqui, né, essa mudança de lente, o que acontece quando a gente coloca essa lente informada sobre o trauma para as organizações. Obrigada. Obrigada, Ana. Poder fazer essa articulação com organizações é bastante valioso para nós, né? Alguns de nós trabalham com famílias, né? Nós trabalhamos como mediadores em diversos campos e muitos de nós trabalham com as organizações. Então, obrigada por essa contribuição e também por ter deixado esse sabor de quero mais com as coisas que você ainda pode explorar com as nossas perguntas. Eu vou trazer para um kickoff uma pergunta para cada uma de vocês e depois acho que vocês podem trocar perguntas entre vocês, estimulando o que sabem que a outra pode trazer de contribuição. Eu começo por você, Fernanda. O que você sente que mudou na sua prática com a adoção da perspectiva do trauma? Você pode trazer alguns exemplos, né, e formas de introduzir essa prática? Tânia, acho que a primeira situação é uma realização que eu acho muito importante, que é
o impacto de atuar com situações traumáticas ou pessoas entrelaçadas em trauma na nossa própria vida. Então, aquilo que a gente chama de trauma secundário, trauma vicário, que acho que é algo pouco explorado e falado, tanto na vida do mediador, do facilitador ou do advogado, que é o reflexo de que pessoas que trabalham em situações com gente com trauma também sofrem um trauma, que é o que a gente denomina trauma vicário ou trauma secundário, e que exige de mim um olhar muito cuidadoso. Então, quem é a profissional Fernanda que senta numa mesa de mediação ou que senta num escritório para receber um cliente? Porque se eu não tenho esse processo autorreflexivo de autocuidado, eu sou esse profissional, como a Ana disse, que estabelece um diálogo que pode ser retraumatizante, porque eu estou impaciente, porque eu tenho pressa, porque eu quero buscar uma solução, porque aquilo não me interessa. Então, eu acho que esse foi o primeiro grande impacto, reconhecer que a gente precisa saber que lidando com gente, a gente vai se deparar com trauma, e isso tem um impacto direto no meu dia a dia, eu preciso cuidar disso. Então, esse profissional da facilitação de diálogo, da mediação, da gestão de conflito, ele tem que tem que ter algum processo de autorregulação e ciência disso. E depois, no dia a dia, proporcionou com que eu criasse, eu acho que esse é o grande pulo do gato, né? Quando a gente diz que não é um lugar de criar facilitadores terapeutas ou, enfim, desvirtuar a atuação técnica que alguém possa ter, mas protocolos de atuação. Então, isso me condicionou a quando estou aqui com o cliente, lidando com alguma situação que está impactada, pelo trauma, que protocolos de atuação eu vou poder estabelecer. E aí existem números, se eu for aqui abrir rapidamente, deixando também aqui um gostinho de quero mais, porque o público, né, só de advogados, hoje a gente tem uma ferramenta que é o negócio jurídico processual, né, que me permite, como profissional da área de direito, com outro advogado, né, da outra parte, e com o juiz, estabelecer um modo de atuação que eu possa evitar retraumatização, como é que eu quero estabelecer aquele diálogo, talvez aquelas pessoas, aquele conflito exijam mais tempo, outros prazos processuais, outras dinâmicas. Então, saber que eu estou lidando com um conflito informado pelo trauma me proporciona acessar ferramentas jurídicas que já estão disponíveis aí, mas que a gente pode utilizá-las com esse olhar. Obrigada, obrigada, Fernanda. Ana, eu fiquei muito impressionada com os números que você trouxe inicialmente, né? Abrindo a sua fala. Fiquei muito curiosa com as tais 4 dimensões que você prometeu que poderia abordar conosco. E, assim, que práticas você tem usado para ajudar organizações e equipes a manejarem o trauma, sustentarem o diálogo nesses contextos de tensão, de sobrecarga ou de conflito? Então, é uma pergunta multitemática para você passear aí por onde você puder. Pois é, perguntas de US$ 1 milhão, né? É, então, o primeiro pilar que eu vejo na literatura e que eu tenho adotado para conduzir esses programas vamos entender pilares como nutrientes, né? Então, é ter um pouco de psicoeducação. Então, eu tenho programas em que a gente se encontra mensalmente para esses encontros com o time, e aí vai acontecer uma alfabetização, um letramento, né, sobre emoções, estresse, gatilhos, relações de ajuda, comunicação empática, né, melhoria de processos. Então, é simples, é acessível, tem que ser saboroso também, importante. E esses momentos produzem momentos muito bonitos, assim, parecidos como uma criança começa a ler, aprende a ler, né? Eu lembro uma participante, uma líder, falou para mim: Nossa, Ana, um funcionário estava reclamando comigo, passou uma semana, eu descobri que essa reclamação era um pedido de ajuda, né? Então, quando o líder ele começa a, de fato, começar a se letrar, né? A alfabetização é decodificação, o letramento é o uso desse conhecimento, a leitura e que ele começa a intervir.
Então, enxergar que os pedidos de ajuda vêm vestidos com diferentes roupagens, né? Assim, na queixa, no conflito, enfim. É, eu chamo de educação terapêutica, que é um conceito que vem um pouco da pedagogia da emergência, que é o espaço, e acho que a Helena Burfin falou isso no chat, que é o espaço em que o líder ele aprende a observar, a perceber gatilhos, a reconhecer como que ele próprio reage, né? Entender quando que ele está muito ativado, né? E quando que ele é ativado pelas respostas do outro, né? E quando que ele está reagindo a partir das suas feridas. Então, é trazer um pouco, não é terapia, mas é trazer um pouco de observação, né? Então, quando o líder traz uma queixa, nossa, meu liderado está agressivo, a fulana está ansiosa, a gente vai sugerir 3 escutas aí. Qual que é sobre o comportamento do liderado, o que que o líder consegue perceber? O que que isso ativa no líder, número 2, e quais recursos o líder tem para manejar essa situação, né? Quando ele sabe, agora eu preciso esclarecer, agora eu preciso restaurar a segurança, agora eu preciso, né? Então, é isso. A gente tem também sessões de mentoring individuais, uma vez por mês, em que existe esse espaço para poder compartilhar e tem as atividades práticas, né? Então, o líder ele vai criar intervenções e vai fazer o registro das mesmas. Então, ele vai registrar o que que ele fez, quem que ele envolveu, qual foi o impacto dessa ação nele mesmo, nas pessoas envolvidas, o que que ele sentiu, o que que os outros sentiram, o que que foi um pouco o resultado, o que que ele aprendeu. Então, é uma reflexão, vamos dizer assim, registrada, e aí a gente partilha isso tanto no grupo quanto na sessão individual, um pouco mais, explorando um pouco mais. E, por fim, acho que acontece a corregulação, né? Isso acontece de uma forma muito concreta nos depoimentos, quando assim, o contexto da empresa não mudou, às vezes até a empresa está crescendo muito, isso aconteceu numa das empresas que eu atuo, cresceu 50%, e aí o time precisava suportar, né? E aí os depoimentos são muito assim, nossa, Ana, agora parece que eu tô mais tranquila, tô mais serena, eu tô conversando mais, eu sinto que eu não tô sozinha, né? A comunicação, ela fica muito mais participativa, e a corregulação acontece aí, quando uma presença apoia a outra. Só para finalizar, o resultado desses programas que eu tenho rodado são, assim, de tomadas de decisão que envolvem mais pessoas, mais autonomia, né? E mais prazer no trabalho. Isso é uma coisa muito bacana, porque a qualidade dos vínculos muda. A pessoa começa a querer estar lá naquelas relações, né? Então, e por isso que eu acho que a gente fala, né, tanto de cultura restaurativa, porque o que restaura ali é o que a gente chama de capacidade de agência do profissional. Ele descobrir, quando ele fala assim, eu descobri que eu posso fazer diferente, eu descobri que eu consigo me mover, que eu consigo manejar, né? Então, é devolver um pouco a voz, a escolha, essa sensação de agência pelas relações. É nisso que me interessa muito esses programas de restaurar a agência, isso que eu entendo por cultura regenerativa, sabe? Obrigada. Você já tangenciou a pergunta de um dos nossos participantes, que era sobre corregulação. Obrigada. Assim a gente pode caminhar para outras perguntas. É, Maiara, como a atuação no conflito com consciência sobre o trauma pode contribuir para a construção da resiliência? Bem, obrigado pela questão. Eu queria puxar até um pouquinho, acho que a fala da Ana final, a pergunta que a gente teve sobre corregulação, para falar essa resposta. Assim, toda autorregulação, ela é apreendida pelo sujeito em corregulação. Então, quando a gente é neném, geralmente a gente vai estar com os adultos que exercem parentalidade, nossos cuidadores, e aprendendo ali sobre corregulação. Quando a gente cresce e tem todos aqueles aprendizados já, tem algumas respostas mais prioritárias, vou dizer assim, a isso. Ainda assim, a gente pode desenvolver isso ao longo das outras maneiras de estar em corregulação.
que a gente vai aprendendo no nosso espaço de trabalho, nos nossos espaços familiares, nas nossas conexões com pessoas, numa mediação, numa prática restaurativa. E aí, isso é uma coisa que é super importante em relação a uma atuação, e aqui eu vou falar enquanto, genericamente, enquanto facilitador, que atue em conflito com essa construção, com essa consciência de trauma, porque aqui é muito importante que a gente tenha em mente que a consciência de trauma, ela não está aqui como poderia estar, por exemplo, numa análise, ou como ela poderia estar num processo psicoterapêutico, ou em qualquer outro espaço. Aqui, a nossa atuação, ela não vai aprofundar e aprofundar. A gente não está como se estivesse indo numa profundeza, e deixando a pessoa lá. A gente vai lá para que a gente volte à superfície do conflito, volte à superfície daquilo que está diante de nós, informados por aquela compreensão, e aí sim a gente consiga entender o que a gente consegue enxergar agora. A gente consiga legendar esse sentir no processo de processamento e liberação de emoções. A gente consiga ter uma reconexão com esses pequenos informações de estresse que o nosso próprio corpo vai estar trazendo. E é importante para essa construção de resiliência, porque a atuação desse facilitador, desse mediador, em algum aspecto, é um convite para a pessoa em conflito de estabilidade na instabilidade. É como se eu estivesse fazendo por si só, na minha presença, algum nível de um processo de construção também de uma corregulação, de um espaço seguro. Então, eu faço um convite e eu ofereço uma resposta, uma presença informada por trauma, com técnicas voltadas à escuta, com técnicas voltadas à formulação de perguntas, para tentar construir um acesso à justiça, e aqui pensando numa jurisdição num âmbito mais amplo, muito mais do que judiciário, mas uma justiça que cuida, ao invés de uma justiça que fere. Então, aqui a ideia é que justamente quando eu traga uma curiosidade no olhar, sabe, do profissional, que diga como que eu posso suportar uma fisiologia de segurança num espaço como esse? E tentar fazer um convite para que a gente consiga impulsionar, construir conjuntamente novas maneiras de habitar esse corpo com segurança numa situação como essa. Então, em algum aspecto, é um convite para criar novas maneiras de olhar para a nossa própria história. Num aspecto, e como é que eu quero me referir a isso? Sendo mais concreta, de ganho de novos repertórios, de habilidades de regulação emocional, de alguma compreensão de impulsos que estavam aqui, de funções executivas, e com isso, aí sim, poder contribuir para uma construção de resiliência. E aí eu vou falar num aspecto de sistema, e aí seja ele qual for, então eu vou estar falando de família, de escola, de empresa, de grupo de trabalho, enfim, do que vocês colocarem para o espaço em que vocês têm uma atuação específica, isso consegue voltar aqui, porque é um ponto que eu queria focar, a Fernanda trouxe na fala dela agora, sobre o trauma vicário, né, esse trauma secundário, mas uma coisa também que é importante a gente dizer é que trauma também é coletivo. Muitas vezes claro que a gente tem traumas individuais que informam um coletivo e que norteiam e que tangenciam um coletivo, mas a gente também tem traumas que são coletivos, que são de um grupo de trabalho, de uma empresa, de uma família, e que vão conformar ou tocar também os indivíduos que estão ali em conexão. Então, tendo essa dupla informação e esse duplo olhar, eu consigo fazer esse convite de corregulação para essa construção de estabilidade na instabilidade. Obrigada, Mayara. Obrigada. Eu tenho uma provocação para vocês três, mas vou dar um tempo para vocês pensarem, de vocês fazerem perguntas entre vocês três sobre aquilo que vocês têm curiosidade do trabalho da outra. Mas agora eu tenho uma pergunta geral, porque algumas das pessoas que estão nos ouvindo estão perguntando sobre esse trabalho em áreas específicas, em cenários específicos. Acho até, Mayara, que você tangenciou essa questão agora há pouco. Mas há quem pergunte sobre nos tribunais de justiça, naquele cenário, vocês vislumbram a possibilidade de se utilizar essa abordagem? No cenário da aviação,
acidentes. Vocês conhecem algum trabalho nessa direção? Podem compartilhar conosco trabalhos que vocês conheçam em diferentes cenários e depois uma rodada de pergunta entre vocês. Tá Tá. bom? Tá. Meninas, posso trazer aqui, porque está pulsando, né, a questão do protocolo, né, de atuação, né? Então, assim, eu vou, num panorama geral, falar para vocês, assim, coisas simples, mas que já são um protocolo de atuação, e aí eu vou trazer um caso específico, é, de aviação. É, então, assim, como é que a gente estabelece isso dentro de um tribunal? Primeiro, a gente pode cuidar de um ambiente, porque o ambiente da justiça, de um modo geral, e não é só aqui no Brasil, isso é geral, são ambientes que não suscitam acolhimento nem conforto, então isso é um primeiro aspecto que é possível. E aqui no Brasil eu estou trazendo essa ferramenta do negócio jurídico processual, porque a gente tem uma ferramenta específica no nosso Código de Processo Civil que permite que os advogados possam estabelecer uma outra forma de atuação do processo que não seja aquela que esteja estabelecida no Código de Processo Civil. Então, adaptação de prazos e processos, porque muitas vezes essas situações perpassadas pelo trauma, elas exigem mais tempo, outros procedimentos, né? Aonde vão acontecer determinadas escutas, oitivas, aviso prévios de determinadas situações que vão acontecer, transparência procedimental. Então, é muito desagradável para um envolvido num processo judicial ler alguma coisa sobre ele ou sobre algum familiar, fotografias que se colocam num processo. Então, são situações que os advogados podem cuidar entre si para que a gente evite processos de retraumatização, disponibilização de apoio emocional para o antes, durante e depois, né, do processo. O reconhecimento de que efetivamente a gente está lidando com uma situação que está informada pelo trauma e validar aquilo que as pessoas estão sentindo, não de acordo com a minha perspectiva, mas reconhecendo aquilo que a Ana muito trouxe. Então, alguém que está escolhendo uma estratégia desafiadora para estar atuando, ela não é uma pessoa difícil ou uma pessoa insuportável. Aquilo está denunciando alguma coisa. Assim como o conflito é uma forma de comunicação, né? Aquela estratégia tá a serviço de estar comunicando algo que está machucando, né? Então, essa comunicação acessível. Então, quando a gente pensa no ambiente jurídico, a gente precisa estar ciente disso. Não é um ambiente acessível, né? Seja eh, pela ritualística, seja pela forma de falar. Então, a grande maioria das pessoas, independente do grau de letramento, não consegue acessar o que a gente está falando, comunicando no ambiente jurídico. E aí eu tive uma alegria, existe um congresso internacional que fala sobre trauma. é, e ano que vem eu já faço aqui uma convocação, aproveitando que a sala vai estar cheia. A gente novamente vai ter esse congresso em abril. E eu vou estar apresentando uma experiência brasileira sobre contratos informados sobre trauma. Então, convoco todo mundo a estar lá no Canadá, nesse congresso. E o que que eu experienciei? Eu nunca vi aqui no Brasil, mas aconteceu alguns anos atrás um acidente aéreo de uma companhia aérea na Ucrânia. E o grupo de advogados, né, o escritório de advocacia que cuidou dessa tragédia que aconteceu em território canadense, utilizou um protocolo informado sobre trauma. Porque lá, né, diferente do que acontece aqui, mesmo as questões cíveis acontecem com com júri, enfim, uma grande plateia. E aí você está exibindo pedaços de pessoas que são seu parentes, né? São filhos, é marido. Você tá precificando a vida de alguém. E isso com as pessoas ali envolvidas assistindo isso. Ora, pode ser muito simples para a gente, advogado, que não está envolvido ali, porque o nosso papel é esse papel de um distanciamento para poder dar conta disso. Mas isso é de uma desumanidade absurda. Então, esses advogados conseguiram, né, os advogados da companhia aérea, assim como os advogados que estavam representando essas vítimas, conseguiram estabelecer um protocolo de atuação. E eu posso depois é,
disponibilizar para as meninas que estão organizando para a GNews e depois passar para vocês esse escritório de advocacia e esse case, porque eu tenho acesso a algo que eles disponibilizaram para contar um pouquinho dessa história, que é extremamente emocionante e tocante, dá orgulho de você ser profissional da área jurídica vendo pessoas, né, numa atuação civil, onde está envolvido ali dinheiro, todo mundo interessado nas suas indenizações, os advogados também, mas podendo ter esse olhar para as pessoas que estão envolvidas. Então, é possível, sim, estabelecer em qualquer área uma atuação informada pelo trauma. E já existem pessoas praticando isso já é um fato. Obrigada, Fernanda. Eu não sei se a minha compreensão está correta, mas fiquei com a percepção de que os protocolos de atuação, eles talvez possam ser construídos caso a caso, né? A Isso, eles partir de... devem. Uhum. É, tá. Porque justamente para você poder entender qual é essa profundidade. Então, não é algo que a gente possa ter, não existe um template ou algo, porque aí a gente fugiria, porque o que está estabelecido a gente já tem, né? Uma regra procedimental, a princípio, feita para não machucar ninguém, mas ele é algo abstrato, assim como a lei. E a ideia é justamente você focar o que aquele grupo de pessoas está vivendo e como é que eu posso fazer uma atuação direcionada para isto. Então, ele exige da gente, como profissional, um pouco mais. Ai, que boa essa informação, que bom. Eu É, posso complementar um pouco da Fernanda? sim, eu gostaria de saber. Eu fiz uma pergunta para vocês três e, por gentileza, se complementem e depois não esqueçam da minha provocação de vocês se fazerem perguntas mutuamente, tá? Eu acho que a Fernanda trouxe assim uma abordagem de uma maneira geral para o sistema de justiça, então que eu me sinto muito contemplada. E aí eu vou literalmente complementar. Então eu vou trazer um ponto de um lugar da justiça que a gente normalmente não olha, que a gente olha como se fosse mais apartado dos sujeitos e possivelmente por isso do trauma, que é a Justiça Federal. Em regra, coisas que estão na Justiça Federal, a gente olha muito como se a grande, com muitas aspas, vítima fosse o Estado. Então, é sempre uma coisa contra, em regra, algo do Estado, um interesse do Estado, muito mais do que dos sujeitos. Então, eu vou trazer um exemplo: uma audiência. Imagina uma audiência que a gente está falando em consideração, que está trazendo, por exemplo, um profissional dos Correios ou da Caixa Econômica Federal que que presenciou, sofreu diretamente, por exemplo, um assalto, um roubo, alguma coisa, que trouxe vários impactos para si a todo momento, por eu olhar aspas, vítima como Estado, a todo momento eu deixo considerar como que aquele sujeito volta para trabalhar no dia seguinte. Se ele passou por aquilo reiteradamente, e no Rio a gente tem experiências como essa, como muito marcante nos Correios, por exemplo, como que é para esse sujeito voltar a trabalhar em determinados espaços? Em que às vezes ele já conhece o sujeito, já sabe quando, já é uma coisa assim, é reiterada, quais os impactos nele, como que é a questão de até o quanto que isso influi no bem-estar, no pertencimento a uma instituição e também na produtividade indiretamente. E como que eu coloco esse sujeito em audiência para fazer um testemunho? Então são coisas muito, sabe, são muito simples em tese, simples que eu digo assim, a gente não demanda inventar uma roda a cada momento, sabe? Tem coisas maravilhosas que a gente pode fazer se propuser a inventar rodas, mas eu só tô querendo trazer como que muitas vezes abordagens muito são cuidados que são muito pontuais, que podem fazer uma diferença tremenda. Eu lembro também, por exemplo, quando a gente tem essas políticas agora em relação a metas do CNJ, resoluções do CNJ, para, por exemplo, atendimento, acolhimento a pessoas em situação de rua, como que é importante ter um treinamento comunicacional para quem está na porta do tribunal, e não só para aquele servidor de um atendimento mais direcionado. Então, muitas vezes, como que é uma situação que é como uma pessoa é recebida pela primeira vez ali? E são elementos que são cuidados, que são muito mais simples de se fazer do que a gente pode imaginar. E eu queria só trazer para um lugar, a Fernanda trouxe da aviação, né? Que é enfim, não vou nem nomear porque eu acabei de passar por um problemaço de aviação, mas eu vou nomear um outro que é muito recorrente para mim, e por isso eu queria falar desse lugar de fala. Eu sou uma pessoa com deficiência invisível. E eu tenho algumas doenças raras que me colocam numa situação de ter frequentado hospitais por muito mais tempo do que eu adoraria.
E o simples fato de fazer um exame, de ir para uma fila, de entrar perto de hospital, para mim, às vezes é um disparador terrível. Então, eu sou uma pessoa que já teve coma, enfim, já tive problemas muito grandes em hospital, e eu percebo o quanto que mudaria a minha percepção, a minha autoimagem e a minha noção de eu no mundo e de compreensão de sujeito mesmo, se os sujeitos que estivessem atuando ali, os profissionais estivessem formados por trauma. E eu queria nomear o hospital porque é o lugar em que a gente fala trauma por excelência, né? Seja do trauma da saúde física, seja da saúde mental, seja a gente pensa normalmente que seria um serviço de saúde. Então eu acho que é muito curioso, assim. Eu lembro uma vez, por exemplo, em que eu tinha 19 anos, quando meus pais ouviram num hospital que eu ia morrer antes dos 20. Isso não é uma coisa que se fala com o pai de alguém. Isso não é uma coisa que eu deveria ter escutado. E como que essa ausência de um cuidado de um profissional. Imagina, e aí eu tô falando de uma coisa mais extrema, mas às vezes eu posso falar de uma coisa pequena. Você tá com seu filho levando no hospital e o modo como a pessoa que vai te atender na hora de você estacionar um carro ou de uma recepção inicial no hospital, você tá num momento que não é fácil. Ninguém que vai até um hospital tá no melhor momento da sua vida. Então, o quanto que esse cuidado informado por trauma num profissional como esse poderia ser essencial. Eu quis trazer o hospital porque, de uma vivência muito específica, eu acho que a gente tem ainda uma dificuldade muito grande de trazer questões relacionadas a capacitismo, e enfim. E eu queria nomear isso aqui. Mas eu poderia pensar isso para escola, eu poderia pensar isso para espaços de trabalho de um modo geral. A gente, às vezes, tem, por exemplo, como que os nossos espaços voltaram pós-pandemia, quando a gente voltou para presencial? Como que foi o dia um? Será que a gente teve uma pergunta para entender como cada um estava ali, como estava chegando, o que tinha mudado, como que era estar naquele espaço de novo? Então, são cuidados que muitas vezes eu queria deixar esse elemento assim, a gente de fato não precisa inventar a roda, mas o que eu queria nomear é a gente tem feito muito pouquinho. Mesmo, e aí é por isso a minha provocação do hospital, mesmo em lugares que por excelência dizem cuidar de saúde, trauma, de bem-estar, de enfim. A gente tem feito muito pouquinho. Então, trazer esse convite para o sistema de justiça, pensando numa justiça que cuida ao invés de uma justiça que fere, me parece muito central aqui também. Obrigada, muito obrigada. Super. Ana, você entra nessa roda antes de vocês fazerem perguntas para vocês mesmos. Eu acho que eu estou contemplada com as meninas. Que delícia. Tá bom. Você tem perguntas para alguma pergunta para elas, Eu Ana? tenho, eu Ótimo. tenho sim. Eu tenho curiosidade em saber como vocês têm percebido essa difusão dos cuidados informados sobre o trauma no Brasil. Porque é isso, né? O que a Mayara trouxe, o que a Mayara trouxe de tangibilização de exemplos tão delicados, né? Com os dados que eu trouxe, que sintoniza a gente num lugar de emergência. É, como o que vocês têm percebido, assim, em quais áreas, né? Enfim, como vocês têm percebido? Eu já perguntei isso para Fernando uma vez, mas já tem muito tempo. Acho que a gente pode. Eu queria te ouvir de novo. Mai, quer começar? Enfim, tá. Eu sinto a gente engatinhando ainda sobre isso e muita resistência, porque eu percebo isso como um espelho, sabe, Ana? Assim, eu não posso falar do trauma do outro, quase aquela coisa, a gente bota para fora e a gente acaba tendo que olhar para reconhecer aquilo que eu estou vivendo. Se eu reconheço aquilo que a Mayara está vivendo, isso aponta um dedo para mim, sabe? Então é muito mais fácil a gente fingir que isso não é com a gente. Ela trouxe os exemplos do hospital, que ela quis trazer um exemplo extremo de um lugar onde a gente está cuidando de gente, só que não. E eu volto para o nosso espaço aqui de justiça, que mesmo quando a gente olha para a organização e a gente vai lidar com conflito, com liderança, a justiça é uma necessidade humana básica, né? Então, quando a gente pensa em sistema de justiça dentro de uma organização, eu preciso ter esse lugar também, né? E, e, e não olhar para o trauma, ele é realmente não olhar para a gente, e colocar a gente como uma máquina operando coisas sem
reconhecer aquilo que é mais singelo. E por isso que quando a Mayara. E o mais interessante, quando a gente fala de protocolos e fala de. Ah, mas é isso? É, porque é do campo da singeleza, do singelo, do sutil. E quando a gente fala de trabalho, de eficiência, de justiça eficiente, quando a gente fala de justiça em números, e a gente pensa no sistema de justiça, pelo menos eu vou falar aqui do brasileiro, uma justiça voltada para lidar com o próprio Estado, que é o maior litigante, seja como autor ou como réu, depois as grandes empresas, a gente não tem um sistema de justiça voltado para pessoas. Então, isso causa esse desconforto e esse espaço de retraumatização. É, mais uma vez, isso não é um lugar da justiça brasileira, isso é de um sistema judicial como um todo, mas especial olhando para a gente, que é o lugar, né, onde eu atuo. A nossa justiça é estruturada para isso, não estruturada pensando em pessoas. E isso é muito sério, porque aí a gente passa retraumatizando. Eu não recebo ninguém no meu escritório feliz. Nunca recebi em 25 anos de profissão. Ninguém vem me procurar. Estou tão feliz, Fernanda, que eu vim aqui para você organizar minha vida e não ter problema nenhum. As pessoas vêm com questões e não vêm com questões jurídicas. O jurídico é apenas uma possibilidade de solução, né? Porque é, o problema sequer tem solução, né? O conflito não se soluciona porque ele é uma rede de comunicação e a forma de interação do ser humano é o conflito, né? Onde a gente reconhece a diversidade. Então eu dou uma roupinha ali jurídica, mas aquilo pode ter outra roupagem, mas aquilo é sobre sobre o humano, né? Então, assim, como é que isso chega até a gente, como é que a gente lida com isso? Mais uma vez, a Tânia perguntou, o que alguém perguntou, tem uma coisa pronta sobre isso? Não, não tem pronto, porque o ser humano é único. Então, eu não posso ter um template ou um livro aqui que vai dizer faça assim, faça assado, porque isso pode funcionar para meia dúzia de pessoas e não vai funcionar para outras tantas. Então, isso me desloca do meu lugar da técnica, né? Percebendo literalmente que a vida não cabe na técnica. Isso é desconfortável, né? Porque, poxa vida, eu achei que estava ali tudo pronto. Não, não tá. Então, por isso, né, eu trouxe lá no começo da minha fala, é uma prática que prioriza pessoas, né, no plural, na sua diversidade, e exige de mim um espaço também, uma disponibilidade emocional para estar reconhecendo isso, e por isso a importância da gente estar se cuidando, se autopercebendo também. Mas se eu eu não tenho disponibilidade emocional para reconhecer que eu lido com gente, com problemas humanos, esse olhar para o trauma, ele realmente fica muito embaçado. E aí a minha percepção a minha percepção é que a gente ainda pensa muito em eficiência, em produtividade, e isso realmente desloca a gente dessa possibilidade, né? Então é tudo com muita pressa, tudo com um tempo, e aí essas coisas realmente elas não se encaixam. Não que eu não vá ter uma solução de conflito eficiente, mas eficiente sob que perspectiva, né? Então, assim, é um olhar de um profissional que tem que falar assim determinadas coisas e realmente eu não sou o profissional para atuar com você, porque a minha prática hoje é informada pelo trauma e aí para lidar com isso eu preciso de mais tempo, eu preciso de outras percepções. Então, é, ainda temos um caminho, mas pensa bem, uma sala cheia com quase 100 pessoas, a gente falando sobre isso, acho que é um avanço gigantesco. A gente ultrapassou os 100, Fernanda. Nós já estamos com a sala do YouTube também dando suporte. De uma alegria infinita, um lugar de pertencimento. Eu agradeço a todos vocês. Vocês têm mais perguntas entre vocês? Ana deu um start. Você... Aí, eu posso trazer algo ligado à Ana e fazer uma nova pergunta? Claro. Porque, na verdade, eu vi uma das perguntas que trouxeram aqui no Zoom, falava sobre, e eu vi que essa coisa do protocolo, né, que a Fernanda estava terminando agora de puxar também, mas eu vi algo do compliance também aparecendo aqui, e eu acho que é muito importante a gente nomear algo, e eu vou, agora, a frase que eu vou falar um ipsis literis de uma frase que eu escutei, e que veio de uma pessoa que tinha baixíssima formação no sentido do ensino formal, certo? Então, levem isso em consideração e olhem com compaixão para a fala em si. E essa pessoa me falou o seguinte: quando eu não sabia e pronto.
Mas agora que eu sei, o que é que eu faço com isso? É como se tivessem me ensinado sobre um tanto de coisa sobre como cuidar de um terreno, mas não tivessem me dado a ferramenta mais imediata para o arado. E eu queria nomear uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado com compliance. Não com compliance em si, mas com a atuação para que ela seja concatenada. Pior do que eu não ter um olhar informado por trauma é eu dizer que tenho e ao ouvir alguma coisa não dar uma atuação de imediato. Pior do que não perguntar como o outro está é ao ouvir a informação dizer, ah, tá, então obrigado, tchau. Então eu preciso ter um cuidado muito grande aqui, aí eu vou falar para organizações de uma maneira geral, para gestões, que é justamente no aspecto de só faça as perguntas que você dá conta de administrar as respostas. Faça, é muito importante que eu tenha responsabilidade sobre aquilo que eu pergunto, para não causar novo dano ali. E se eu me proponho a ouvir algo, que eu, ainda que seja uma coisa, eu não preciso resolver o problema do outro. Ninguém aqui tá para roubar o conflito de alguém. Mas pelo menos para poder ser capaz de sustentar uma presença ali, sustentar uma escuta, sustentar um escopo atencional, sustentar ali, diante do desconforto que o outro traz, e eu seguir ali. Isso já é muita coisa. Porque eu demonstro para alguém que eu me importo, que a organização se importa e que essa pessoa não tá só. Mas é importante que a gente só faça as perguntas que a gente está disponível a sustentar. Então, eu queria nomear isso em relação à compliance, porque imagina uma coisa que eu tenho visto muito, especialmente em espaço jurídico, mas não só, por causa desses protocolos todos, das metas de CNJ, de criação de comissões. Aí a gente cria, por exemplo, uma comissão de assédio. Aí a gente nomeia coisas e logo depois, o que que acontece? Nada muda. Vocês conseguem perceber que era para o sujeito que trouxe uma informação ali soa ainda mais violador do que quando não existia comissão? De que quando a gente finge, sabe, quando vocês pode parecer fake, descuidado, de uma desatenção tremenda. E aí sim pode causar muito mais dano. Então eu queria nomear só esse cuidadinho, e aí a partir disso eu queria lançar uma pergunta. É, Em algum aspecto, eu acompanho o trabalho da Fernanda, eu tenho a honra de ser orientadora da Fernanda no mestrado, então eu tenho um acompanhamento muito de pertinho do trabalho dela. E eu acompanho que a Fê trabalha o tempo inteiro com contratos conscientes. A Ana, por sua vez, todo momento quando ela foi me falando dos trabalhos que ela desenvolve, em algum aspecto, ela também estava me falando sobre uma pactuação. Então, me parece que de maneiras diferentes, o trabalho de vocês duas lida com esse lugar do pacto. E me parece que vocês podem chamar com nomes distintos e ter técnicas diferentes para cada uma dessas coisas, mas me parece que o trauma me vem para ambas com um escopo atencional muito importante, se eu entendi corretamente, para poder fazer essas pactuações. E aí, justamente por isso, eu queria ouvir de vocês. É, Impactos diretos que vocês têm feito dentro dessa atuação de consensualidade e informação por trauma para a prevenção de violências nos espaços em que vocês atuam. E aqui eu estou falando de violências várias, assim. Violências para além do bater, sabe? Quando a gente fala até do linguajar, do trato, do cuidado. Então, que eu acho que no fundo é isso, né? Eu acho que todas nós que estamos aqui, possivelmente a gente tem algo muito certo em comum, que é a gente queria, se a gente puder construir um mundo um pouquinho menos violento que seja. E é para isso que a gente lança também um olhar atencional em relação a trauma, para não, inclusive com a nossa atuação, não reproduzir violências. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês de comentários sobre como vocês têm feito essa atuação. Ana, é contigo, né, Ana? Bom, eu acho que a primeira coisa é reconhecer o que é violência. A primeira coisa é nomear, legendar, dar existência. Isso já é muito, muito, muito transformador, sabe? Porque as pessoas vão começar a perceber quando que seus limites foram violados, talvez quando que elas também têm violado limites de outrem. Então, acho que quando eu falo dessa psicoeducação, tem uma base por aí. É,
por outro lado, entender também o sistema de limites, né? Então, eu tenho falado muito isso, educado muito sobre isso, das pessoas também entenderem, os profissionais poderem perceber é, por onde passa o seu limite, né? Até um conceito um pouco de assertividade, que é entender o meu limite sem perder, né, as minhas possibilidades e considerando os limites e possibilidades do outro, né? Então, no momento em que eu sei até onde eu posso navegar, eu começo a inscrever um pouco o meu limite, né? Se eu não coloco limite, as pessoas vão me tratar como ilimitada. Eu acho que aí tem é, eu vejo muitos profissionais começando a se posicionar, né? A ter uma corresponsabilidade, que é, olha, mas não falei, mas não posicionei, mas não, né? Então, uma coisa é reconhecer, legendar, outra coisa é entender um pouco os limites e aí sim, por outro lado, os rituais, né? Rituais, os pontos de encontro, ah, de ah, a criação de espaço, né? A gente precisa muito criar espaço, muito de conversa, de reflexão, né? Hoje as organizações elas sintetizam as conversas e tem conversas de diferentes naturezas, né? Então, às vezes, as organizações querem decidir tudo numa reunião só, sendo que as naturezas são diversas, são com tempos diferentes. Então, eu acho que aumentar, quando a gente vai fazendo esse trabalho, vai aumentando um pouco a disponibilidade, a abertura para conversar, os rituais vão se inscrevendo um pouco mais, com mais previsibilidade, mais recorrência, né? E aí também as pessoas ficam um pouco mais tranquilas para fazer esse pacto, porque sabe que vai ter o espaço ali para pactuar, né? Então eu acho que o que eu vejo assim é um pouco de legendar, de nomear, de sistema de limites meu e do outro, assertividade e esses espaços de diálogo mesmo, de ampliar isso. Ana, eu quero. Você ia dizer alguma coisa, Mayara? Não? Ah, eu quero aproveitar, Ana, porque a gente tem uma pergunta aqui, que é como propor protocolos de atuação nas organizações, fazendo uma boa diferença entre cuidado e controle, tá? E uma outra pessoa diz assim: e nos conflitos interorganizacionais? É possível falar de traumas organizacionais ou sempre e necessariamente estamos falando da pessoa ou das pessoas? Eu vou começar pela segunda, que é Tá. então, assim, o trauma, ele vai acontecer nas pessoas, mas a gente tem padrões traumáticos, né, que podem, vamos dizer assim, cristalizar em sistemas, né, e esses padrões, eles podem operar como se fossem memórias da própria organização, né, então, nesses conflitos interorganizacionais, a gente vê isso com frequência, assim, histórias de desconfiança, rupturas, humilhações, né, assim, isso pode deixar marcas que vão gerar padrões muito defensivos coletivos, né? De rigidez, de reatividade, de comunicação hostil, né? E não é que a organização ela tem um trauma, mas ela pode repetir comportamentos moldados por algumas experiências traumáticas que foram vivenciados e que estruturaram aquele sistema. Essa é uma ótima pergunta, assim, porque a organização também é um ser vivo, né? Tem esse conceito de biocracia, que é a organização como um ser vivo mesmo. Então, a gente precisa atuar nas pessoas, mas também no que aquela organização pode estar espelhando, né? É, a pergunta sobre controle, eu acho que essa é uma palavra delicada, viu? Quando a gente está falando de trauma, porque a gente não controla. Trauma ele é reação. O trauma a gente maneja,
né? O controle, essa palavra é delicada por quê? Porque quando a gente está falando de controle, é como se a gente entende muitas vezes como se não pudesse existir. Não pode, as reações, a agressividade, o medo, a tristeza, não, como se, né, essas emoções, raiva, não pudesse existir, né? E é ao contrário, a gente trata essas emoções como visitas é, não convidadas que invadem nossa casa, e a gente precisa entender que essas emoções têm funções temporárias que servem, que têm uma função, né? A raiva para pôr limite, a tristeza é o cuidado, né? O medo é a proteção. Então, quando a gente começa a entender que a gente precisa manejar, ampliar a capacidade de sentir e não extirpar essa capacidade de sentir, a gente vai começar a manejar. Como que eu posso sentir essas emoções sem ser governadas e sem me perder nelas? Mas elas têm uma função. E até que eu não faça essa função, ela não vai embora. Ela vai se repetir, porque a repetição tem uma função didática de me falar, opa, olha isso aqui ainda não resolveu, não, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que tem uma diferença aí da gente cuidar dessa palavra controle e a gente usar mais, entender mais sobre manejo, assim, o que que o manejo convida e convoca a gente na ampliação do sentir, né, nas organizações, que é um verbo tão negado. Só para fechar, eu queria colocar aqui uma experiência que eu tive. Eu passei 3 dias no maior congresso de administração na área de pessoas. Todas as pesquisas falando sobre mapeamento de riscos de estresse. E a única palavra que nos 3 dias eu não ouvi em nenhum momento foi a palavra sentir. E aí eu perguntei, falei, mas que engraçado, por que que como é que as pesquisas estão muito interessadas em mapear, mas quase nenhuma em regular, em manejar? Como é que isso vai, de fato, ajudar as pessoas dentro da organização? Porque não adianta, pode até adiantar assim, olha, essa organização, eles dizem que eles se sentem seguros, que pode até ser um falso positivo, né? Porque não sei como é que as pessoas respondem isso. Mas, de fato, o profissional que está lá, ele não está precisando, não sei, tanto de pesquisas assim. Ele precisa de uma ajuda para ele se autorregular, para ele, sabe? Então, o que eu vejo muito é a gente precisando falar um pouco mais de manejo do que de controle. Obrigada, super, obrigada. Eu quero trazer uma pergunta para vocês três. Para, na medida em que queiram e que possam se complementar, que é sobre o profissional que lida com o trauma, né? O cuidado do próprio profissional, a pessoa disse, que é líder da sua história, das suas crenças, dos seus gatilhos e da sua regulação emocional. Sem esse trabalho interno, as técnicas se fragilizam. Então, o profissional líder precisa estar em si para poder verdadeiramente estar com o outro. Como é que vocês tangenciam esse tema? É, eu acho que de alguma forma, falei um pouquinho disso, né, no começo. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim, que é essa autopercepção. Para mim, eu enxergo muito a vida como um processo. O trabalhar com o outro, estar com o outro, estar em relação como uma oportunidade de aprendizado o tempo inteiro, e de espelho. E acho que trabalhando com gente, mesmo quando a gente pensa em organizações, a Ana trouxe uma coisa, acho que foi esse o lugar que a gente se conectou lá atrás, quando a gente se conheceu, né? A percepção de que organizações são pessoas, né? E que a estrutura da organização está a serviço de gente, não ao contrário. Então é sempre tudo sobre gente, sempre tudo sobre relações. E aí, nesse lugar, se a gente não se coloca, né? Se eu me reconheço como um advogado que apenas lido com técnica e me distancio, isso realmente não está a serviço de pessoas, e não está a serviço de mim mesma. Então, eu preciso estar nesse processo de me priorizar e de me investigar. Eu lembro muito
das suas lições, Tânia, que você falava para esse cuidado desse unconscious bias. Então, assim, isso está em mim o tempo inteiro. Eu tenho que saber que eu tenho uma limitação enquanto ser humano. Da onde eu vim, quem eu sou, filha de quem, como eu vivo. Isso me coloca muitas limitações, muitas indisponibilidades emocionais. E se eu não as reconheço, eu vou atropelando as pessoas. E principalmente quando a gente pensa numa atuação informada sobre trauma, isso tem que estar ali muito mapeado. Então, a importância desse processo de autoconhecimento para lidar com gente tem que estar se autoimplicando. Sem autoimplicação, não tem manejo de conflito, não tem manejo de trauma. Você está ali simplesmente reproduzindo algo que você não sabe nem o que que é. Então, assim, essa autopercepção é fundamental. Isso é dolorido, isso demanda trabalho, né? Então, assim, a gente não tem como estar num processo lidando com pessoas engatilhadas com trauma sem também se engatilhar. É necessário a gente reconhecer as dificuldades que a gente tem em determinadas temáticas. Eu sempre falo isso, né? Assim, para quem me conhece, as pessoas ficam achando que, né, porque eu trabalhar com contratos conscientes, eu trabalho com ou com a prática informada sobre trauma, eu lido com famílias. Para mim é muito desafiador trabalhar com temática de direito das famílias. Então, eu tendo dois clientes por ano nessa temática e sempre apoiada com outro profissional do meu lado, porque isso eu tenho limitações emocionais a respeito do tema. Então, assim, eu tenho que ter essa autopercepção para saber até qual é o meu limite, senão eu não estou a serviço dessas pessoas e estou fazendo uma outra coisa que não me interessa. Então, acho que isso é fundamental. E também por conta dessa questão do trauma vicário. Então, há um dado aqui para vocês, estatístico, né? Isso, e é um dado mundial, infelizmente. A advocacia é a segunda profissão que mais mata. Então, por abuso de substâncias, né, ilegais ou legais, como álcool, obesidade, depressão. E tem uma pesquisa da OAB federal que apenas 14% dos profissionais da área do direito no Brasil fazem algum tipo de terapia. Então, assim, a percepção de autocuidado, de necessidade disso é mínima. Então, isso é um alerta para a gente. Eu queria complementar. Recentemente, é, eu vivenciei uma situação em que uma líder falou assim para mim: Ana, mas eu medito. E é ótimo meditar, mas para determinadas questões, meditação não vai ajudar, sabe? É, e é difícil, às vezes, as pessoas entenderem assim que é, eu me implicar significa eu entender quais nutrientes eu preciso, quais abordagens às vezes eu preciso, né? Enfim, às vezes a coisa da respiração vai mais anular o meu sentir em determinada instância do que me ajudar a regular. Então, eu acho que esse letramento assim, do corpo, de como eu me regulo, do que eu sinto, né? Eu vejo ele como muito benéfico, né? Em alguns times eu faço algumas práticas de experiência somática quando é necessário, e esse aumento dessa legenda do corpo, do que eu sinto, de como eu posso manejar a mim mesma, isso é muito importante. Por outro lado, eu vejo que assim é muito novo ainda para as pessoas. É muito novo, embora ancestralmente a gente está falando disso, é muito novo. Então, é, eu sinto que tem uma caminhada. É como se fosse um despertar das pessoas, um olhar para isso, talvez pelos números crescentes, não sei, mas nós estamos engatinhando, né? Eu vejo isso como um florescer, um movimento que está florescendo, né? Obrigada, Ana. Posso O- fazer Por uma... favor, você pode, com todos os direitos. Muito obrigada. Eu fiquei com várias coisinhas na minha cabeça, na verdade, e
E aí, um ponto que eu queria nomear, teve uma das perguntas que a Ana começou a responder lá atrás, que era, eu achei uma pergunta muito boa, sobre uma questão entre instituições. E aí eu pensei em uma coisa, porque foi um caso que me chegou hoje. Então, eu não vou nomear de que estado, mas era uma situação relacionada a uma instituição especificamente, e aí, pensando em contexto especialmente Rio de Janeiro, a gente vai ter uma atuação da Polícia Militar, por exemplo, a atos recentes. E aí eu lembrei muito o quanto, assim, me veio essa instituição específica, me veio um convite de atuação na polícia, num estado específico, e aí me pegou muito, sabe, quando a pergunta foi feita, esqueci agora o nome de quem perguntou aqui no chat do Zoom, que era justamente sobre essa interinstituições. E às vezes a gente tem expectativas de como uma instituição costuma lidar com outra. Por exemplo, como o sistema de justiça costuma ver a polícia e como a polícia costuma ver o sistema de justiça. Como que eu, por exemplo, que sou, né, entre outras coisas, mas esse é um ponto que eu vou nomear aqui que vai ser forte, professora universitária, e como olha, por exemplo, para uma penitenciária. E como a pessoa da penitenciária olha para o professor universitário dentro das humanidades. Como a gente tem, às vezes, estigmas dessa expectativa. Então, eu ousaria dizer que sim, que a gente pode sim ter questões que são da instituição, e aí perpassa e tangencia os sujeitos que ali estão, mas é algo que é para além desses sujeitos. Não é porque eu, Maiara, estou ali, é para além de mim. E aí eu queria, dentro agora do nomear, né, complementando um pouquinho do que a Fernanda e a Ana trouxeram, eu penso muito na nossa responsabilidade também. E essa sobre essa questão que a Tânia provocou e que veio também a provocação aqui no chat sobre como que a gente se cuida, né? Como que a gente, como não se implicar. Para mim é um lugar de uma responsabilidade muito grande, porque eu formo pessoas para trabalhar com justiça restaurativa há muito tempo. E teve uma época, então assim, eu tenho pessoas que eu formei de décadas. E aí eu lembro de uma das primeiras formações que eu ofereci, um pouco depois eu estava atuando mais de perto com uma pessoa, e essa pessoa estava muito adoecida. E estava num programa no qual eu atuava que eu via pessoas muito adoecidas também. E isso começou a me pegar. Eu disse, peraí, calma lá, eu vou ter que parar de fazer o que eu faço. Porque eu não estou disponível sob pretexto de colocar alguma coisa no mundo, achar que as pessoas que estão atuando tecnicamente naquilo não importam. Se eu estou formando pessoas que têm atuado em espaços que são por si só adoecidos, que têm questões que não se consegue nomear ali, eu decidi que eu não quero estar desse jeito, eu não quero estar ali. E aí eu comecei a fazer quase que eu decidi que eu quero estar, eu decidi então o que eu preciso fazer com essa informação. E aí eu comecei a fazer como se fosse um disclaimer antes de iniciar formações. Dizer, pessoal, eu queria informar que eu não estou formando pessoas para se adoecerem. Ninguém precisa de mim para isso. Ninguém precisa da minha formação para aumentar doidando nesse mundo. Então a gente vai ter que fazer isso aqui acompanhado de um outro jeito. E eu incluí, por exemplo, eu, Maiara, em toda a formação e capacitação que eu entrego, toda, eu incluí sobre técnicas de autocuidado que eu faço quando eu atuo em casos específicos. E eu comecei a fazer isso porque eu acho que é importante nomear, assim, trauma não era uma questão para mim, sabe? Eu não tinha essa informação, e não porque eu não quisesse, mas porque eu era ignorante mesmo, eu não percebia que para atuar com conflito isso era uma coisa importante. Até que uma situação muito grave aconteceu, que foi eu ter atuado em crime de guerra. E quando eu trabalhei em uma situação de guerra em outros países, né, não aqui no Brasil, mas quando eu trabalhei em guerra, isso me pegou muito, porque eu não conseguia fingir que trauma não estava lá. Se no Brasil eu ainda conseguia passar bem, achar que eu era uma boa profissional fingindo, ali não dava. E aí eu disse, peraí, eu vou estudar sobre isso. Ou eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo, para deixar de ser medíocre fazendo meia boca, ou eu vou ter que estudar muito sobre isso aqui. E a primeira formação, inocentemente, que eu fui fazer de trauma, gente, foi um negócio assim. Eu fui para aprender a atuar, para me formar tecnicamente. E foi, assim, uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Talvez se eu soubesse o nível de coragem que eu ia ter que ter para estar ali, eu não tivesse entrado. Porque foi muito. A formação inicialmente era muito de uma autoimplicação, no sentido de um autocuidado.
de uma autocompaixão. Se eu falo sobre oferecer espaços de segurança, sobre corregulação, e quais são as minhas técnicas para isso? Quem que são as minhas comunidades de apoio? Quem sou eu para falar de cuidado com trauma se eu não estiver olhando e oferecendo cuidado para mim? Então, esse lugar dessa autoimplicação e dessa autorresponsabilidade é de assunção de responsabilidade pelos espaços que eu ocupo ou deixo de ocupar, pela maneira como eu atuo ou deixo de atuar, pela forma como eu me cuido ou deixo de me cuidar, pelos danos e as dores que eu mesmo nomeio nos espaços que eu perpasso, sabe? Então, isso não é fácil, não é simples. Você não consegue ter uma atuação imediatista, sabe? Não estando totalmente ali. Você está o tempo inteiro de uma conscienciosidade sobre o impacto da sua própria presença para você, para escolher os espaços que você quer ou não estar, as causas que você vai ou não vai atuar. E quanto também a Ana falou de limite, do meu limite. Porque não é só estar ou não estar num espaço, pegar ou não pegar um caso, é quanto, é disponibilidade, é o que eu estou disponível a oferecer e receber, e ser muito clara sobre isso no momento inicial, quando eu sou chamada para atuar numa situação. É ser muito clara sobre os meus limites e sobre as minhas próprias pactuações, honrando o trabalho da Ana e da Fernanda, sobre as minhas próprias pactuações. Então, acho que esse é um. Eu lembro nessa primeira formação, né? Eu nomeei aqui, quando eu falei da minha própria saúde, eu não passei por isso, passei por aquilo. Pessoal, eu não nomeava isso. Eu passei por tudo isso. E era um silêncio absoluto na minha existência. Eu sequer conseguia perceber aquilo como produtora de dor e dano. Porque eu tinha que olhar da ordem do milagre. Eu sou o sobrevivente ao milagre. Então eu tinha que ser grata. Não é ser nomeado dor. E aí, a partir do momento em que eu passei por uma formação de trauma, a primeira que eu fiz, eu lembro que eu cheguei num momento assim, sabe quando assim, meu Deus, eu vou fechar para balanço? E o fechar para balanço num excelente sentido, quer dizer, eu preciso olhar para cá. Eu preciso nomear o que não está sendo nomeado, eu preciso organizar, eu preciso ser capaz de sustentar uma presença de segurança num lugar que é profundamente inseguro para mim. De entender o que eu preciso, quais recursos, quais apoios eu tenho, como fazer, e os cuidadinhos que eu vou manejando aqui. E aí eu queria deixar um convitaço, assim, eu sei que tem o nosso horário, mas eu queria deixar um convite mesmo, talvez no chat do YouTube, ou nas nossas redes de contato, no próprio grupo do Mediare, que é a gente começar a trocar muito do que a gente faz para se cuidar. E sabendo que isso não é uma receita de bolo. Então, o que serve para mim, às vezes não serve para Fernanda, às vezes não serve, enfim. Mas é dizer assim, o que eu tenho feito hoje que tem sido fantástico? Por exemplo, olha só uma coisa muito bobinha que eu faço e que faz todo sentido para mim. Toda vez que eu marco uma atuação no início de um conflito individual, e eu tenho o meu primeiro encontro com as pessoas ali, que é encontro individual primeirão, que eu vou conhecer essas pessoas, uma das coisinhas que eu faço é sempre marcar um horário de mais ou menos 40 minutos de puro nada agendado na minha agenda. Eu não deixo nada aparecer. Porque eu não sei como eu vou sair dali 40 minutos depois. Veja, não estou contabilizando o tempo para debriefing, para analisar, para escrever, para. Não, 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 não. É um momento de nada. Que às vezes são uns 40 minutos que eu uso para lembrar quem eu sou. Para distinguir a minha dor da dor do outro. Para distinguir ser empática com o que o outro me traz e sofrer junto para que eu possa sair dali com algum nível de cuidado. E aí, assim, 40 minutos por quê, querida? Só para vocês saberem. É porque na minha métrica, em situações muito drásticas, foi mais ou menos o tempo que eu precisei. Se não precisar, beleza, que bom ter um tempo livre com café. Mas eu acho muito importante que a gente tenha isso como referência. Estou respirando, tá bom? Muito, muito, muito grata. Eu vou fazer uma pergunta curtinha para a Fernanda e depois eu gostaria que vocês tomassem o tempo que vocês considerassem útil e confortável. A gente vai ter aí pelo menos uns 3 minutos para cada uma de vocês, para complementarem como vocês quiserem, não só uma boa noite, mas com aquilo que for deixar vocês confortável antes de voltarem para aquilo que cada uma tem que fazer. E eu gostaria que essa última rodada todos pudessem abrir suas câmeras para que a gente tivesse todos os rostos
E já peço licença para a gente tirar uma foto. Aqueles que preferem não sair na foto, não seria o caso de não abrir a câmera, mas essa é uma lembrança que eu quero preservar para todos nós, né? A gente distribui, encontra uma forma de distribuir para todos vocês, além do texto que foi deixado pela Fernanda. A gente vai ter a gravação no YouTube e na gravação do YouTube a gente leva essas nossas fotos todas como início da nossa gravação ou finalização da nossa gravação. Então, se você puder, numa apertada síntese, Fernanda, porque é assim o cenário de todos nós, uma sessão de mediação, um tempo muito curtinho, foi essa a pergunta. Como eu ajudo, como eu identifico um possível trauma nesse mediando, né? Alguma coisa prática que a gente possa deixar para o mediador e para os mediadores que fizeram essa pergunta. E na sequência, o tempo é para vocês três usarem, por favor, antes da gente voltar para as nossas tarefas que estão nos esperando. Depois que o relógio disser, olha, por hoje chega, né? Não sei se por hoje chega para todos nós. Vamos lá. Tânia, eu acho que a primeira coisa que eu acho que quem eu sinto, né, isso, quem está trabalhando com mediação, é, é um prazer e um exercício diário da escuta, né? A falar é uma necessidade humana, né? É uma necessidade neurológica, a gente fala. Mas ouvir, a gente precisa de treinar. E acho que duas coisas combinam para a gente perceber isso. Primeiro, essa autoimplicação que a gente falou nesse último bloco. Então, perceber se eu sou gente, se eu me traumatizo com as coisas, como aquela pessoa que está ali na minha frente não está vivendo isso? Será que ela tá vivendo? E é claro que não é em cima disso abrir suposições, né? Porque, mais uma vez, isso seria só sobre a gente. Mas é isso, assim, abrir esse nosso repertório, que se algo me atinge e me desestabiliza, é, me compadecer com esse outro que está aqui na minha frente. Então, assim, abrir essa escuta e perceber, porque, como eu também trouxe ali lá na frente, existe toda uma neurobiologia do trauma, né, que vai trazer esse congelamento, esse lugar da luta. Então, a gente tem alguns reflexos que acontecem. Então, a gente exige do mediando, a gente exige do nosso cliente, né, do depoente, uma lógica, uma cronologia, um raciocínio das coisas, enquanto essa pessoa está ali sem poder fazer isso. Então, assim, abrir esse espaço, esse olhar aguçado para o outro. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo, porque essa conversa não está encadeando, esse papo está longo demais, está tergiversando, está indo para outro caminho. O que isso está me dizendo? Né? O que essa comunicação está me dizendo? Então, assim, ouvir isso, porque está na nossa frente ali, sabe? Então, acho que essa disponibilidade realmente emocional por outro. A gente trabalha para a gente. Eu não trabalho para aplicar uma lei, eu não trabalho para chegar num acordo de mediação ao final, eu trabalho para apoiar pessoas. Então, assim, qual é esse apoio que eu estou ali para. O que essa pessoa está me pedindo? Sabe? Então, acho que esse olhar, eu acho que esse que fica, não tem uma receita, mas é uma disponibilidade mesmo emocional, e se a gente não tem isso, é se questionar se realmente eu estou no lugar ideal para estar. Enfim, e Obrigada. aproveitando, assim, agradecer a oportunidade, todos, Maiara, Ana, Tânia, Genilza, todas as meninas, enfim, e todo mundo que esteve aí, um monte de rostinho conhecido, um prazer, e espero que a gente siga conectado com esse tema aí, por muito tempo e outras conversas sobre. Maiara e Ana, antes de vocês trazerem uma fala de vocês, eu queria que o microfone fosse utilizado um pouquinho pela Tatiana, pela Genilza, e pela Alessandra, que são as curadoras desse espaço. Olá, meninas. Alguma coisa que vocês queiram dizer? Foi só Ah, de- agradecer muito a todos, a presença foi maravilhoso,
Foi um encerramento realmente muito bom. Nós estamos muito felizes. Eu também estou muito feliz de ter participado dessa organização. Muito obrigada. E muito obrigada pela presença de todos, né? A sala lotada foi maravilhosa de ver também. Genilza, Tatiana, Oi, igualmente agradecida pela oportunidade de poder auxiliar aí na organização desse encontro e em especial por ouvir Fernanda, Maiara e Ana e aprender tanto com vocês e com as interações também que aconteceram no chat. Obrigada. Muito, Tatiana, oi. muito agradecida também pela presença de todos, pela interação no chat, pela disponibilidade da Fernanda, da Ana e da Maiara. É, fala de vocês, a palestra é sensacional. Todas as pessoas comentando no chat que gostando muito, 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 muito de cada fala de vocês três. Sensacional. Só agradecer. Obrigada. Marcos, você podia começar a sua série de fotos. A gente tem aqui 4 telas para fotografar, então, enquanto a gente ouve a Maiara e ouve a Ana. Eu queria agradecer. Eu acho que a Fernanda falou agorinha, né, sobre o quanto que a gente tem muito mais hábito de fala do que de escuta. E em algum aspecto, tantas pessoas se propuseram para também me escutar hoje. Então, em meu nome, eu queria muito agradecer por também humildade e gentileza. E pelo que eu pude escutar, seja via perguntas, via leiturinha facial quando deu, seja via a Fernanda e a Ana, as contribuições também da Tânia, eu queria agradecer muito. Eu fico muito feliz e me sinto muito honrada em poder estar com vocês. Obrigada, muito obrigada. Ana? Eu queria encerrar lembrando de uma coisa muito simples, que as organizações elas não mudam porque aprendem técnicas, né? Mudam porque transformam a forma de relacionar e do que as pessoas sentem, né? É, essa literatura do cuidado informado sobre o trauma aplicado às organizações, ela ainda está muito, ela vem muito de fora, né? E ainda muito oralizada, né? Com muito mais vídeos do que produções, mas a gente pode se apoiar nesses princípios que são a segurança, a confiabilidade, a transparência, o apoio entre pares, a colaboração, o empoderamento, né? A voz e a consciência histórica, e cultural. Esses são os princípios que norteiam essa abordagem e que nutrem a gente. Então, se tem alguma coisa que eu acho que eu agradeço, assim, é de poder ampliar as referências, de poder escutar, de poder vivificar aqui os princípios pelo que eu trabalho, pelo que eu acredito, e esse é um lugar em que isso acontece. Então, sou muito grata também por poder estar aqui. Grata a todos e assim convicta, Fernanda, Maiara e Ana, que cada um de nós é um multiplicador do que ouviu aqui hoje, né? Porque estamos todos muito sensibilizados com o tema, novo para alguns, continuidade para outros, mas estamos levando conosco esse cuidado, conosco mesmo e com aqueles com quem a gente convive. Então, muito obrigada por essa semente. São muitos os agradecimentos no chat e na tela. Obrigada por essa noite. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.